das grandes descobertas da humanidade, descoberta arqueológica da humanidade no século XX, é o que nós chamamos de manuscritos do Mar Morto, também conhecido como manuscritos de Qumran. Antes dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947, quando nós buscávamos cópias de manuscritos do Antigo Testamento, os textos mais antigos que eram encontrados acerca do Antigo Testamento eram manuscritos de 920 a 1008. Dois textos e manuscritos diferentes. Deixa eu tentar explicar novamente isso. Aqui nós estamos em 2013, ok? Os textos do Antigo Testamento foram compilados, sei lá, de 400 antes de Cristo para trás, mais ou menos. Os manuscritos mais antigos que nós tínhamos, eles estão aqui, por volta de 900 a 1000 depois de Cristo. Ou seja, existe um gap de quase 1500 anos entre o manuscrito mais antigo e quando o texto foi composto. É muito tempo, não é? Agora, em Qumran, nós encontramos manuscritos datados de 150 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Ou seja, em termos de arqueologia bíblica, de precisão dos textos bíblicos, de nós checarmos o que está na nossa versão bíblica para o que está no manuscrito, nós ganhamos aproximadamente 1000 anos de proximidade com a época em que o texto foi composto. E mais, quando comparado os textos anteriores, ou os manuscritos anteriores, com as partes encontradas em Qumran, 95% dos textos encontrados em Qumran conferem exatamente com os textos e manuscritos que nós tínhamos dos anos 900 e 1000 depois de Cristo. E não a totalidade, mas grande parte dos 5% divergente tem a ver com erros de escrita e variações ortográficas. Existem sim alguns textos, algumas variações que não são erros de escrita e variações ortográficas. No entanto, boa parte desses 5% se refere a isso. Agora, para você perceber, quando nós falamos, esse argumento é só para você perceber a seriedade com a qual os manuscritos bíblicos eram tratados e a confiabilidade no processo de copiar, 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 copiar. 1000 anos depois, você tem 95% do texto ainda exato, igualzinho. Agora, quando a gente pega e a gente faz a comparação dos textos ou manuscritos do Novo Testamento com textos e manuscritos antigos, e a gente pergunta, qual foi o ano da composição desse texto? E qual é a cópia mais antiga que se tem desse texto? Deixa eu mostrar para você uma coisa. Eurípides e Aristóteles, filósofos gregos, o texto deles foi composto num determinado momento, e o manuscrito mais antigo que nós temos, ou seja, cópia que nós temos em mãos, é de 1600 anos depois que o texto foi composto. Ainda, você pega Sófanes e Aristófanes, eles falaram e escreveram algumas coisas, aí foi copiado, nós temos uma cópia do que eles falaram. Quanto tempo depois? 1400 anos depois. Platão, 1300 anos depois. E Platão tem um outro caso interessante. Nós temos aproximadamente 25 mil manuscritos da totalidade ou de partes do Novo Testamento. Vou repetir, 25 mil manuscritos.
Você sabe quantos manuscritos nós temos de Platão? 7. Demóstenes, da composição, a cópia, 1.200 anos. O Novo Testamento, da composição, a cópia, de 40 a 200 anos. Você percebe que, eu não vou entrar aqui no mérito acadêmico, teológico, da discussão a mais profunda desse tema. No entanto, eu queria destacar para vocês o seguinte: vocês percebem que não existe o mesmo peso quando o assunto é, por exemplo, filosofia grega, de quando o assunto é Jesus e os evangelhos. Por que será? Eu tenho uma dica. Se Platão realmente disse o que está escrito que ele disse, a minha vida continua a mesma. Se Aristóteles estava certo em tudo o que ele disse, a minha concepção de mundo muda, mas a minha vida com a minha esposa, com meus filhos, o meu trabalho, continua basicamente a mesma. Mas se Jesus Cristo disse o que está registrado, não vai dar mais para você continuar do mesmo jeito. Porque se Jesus Cristo de fato é quem ele disse ser nos evangelhos, alguns de nós aqui estamos fritos na nossa arrogância e soberba em lidar com Jesus.